Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era para ter acontecido, mas acabei me encantando pelo meu gerente. Desde que fiz a entrevista de emprego com ele, eu já me senti balançado. Além de um homem bonito, ele tinha um charme assim, sabe? Todo especial, um jeito de olhar, um jeito de falar com a gente que, olha, me desmontou. E para ajudar, ele ainda lembrava um namorado que eu tive quando tinha 19 anos. Não era igualzinho, mas lembrava. Toda vez que eu via, que conversava com ele, eu me encantava mais. Só que, naturalmente, ficava na minha. Tentava não dar na vista. Sempre procurei não deixar transparecer. Eu não sabia, do ponto de vista pessoal, praticamente nada sobre ele. Se era casado, se tinha namorada, se tinha filhos. Eu já tinha notado que ele não usava aliança no dedo, mas isso não quer dizer muita coisa hoje em dia, né? E tem mais, a gente sabe que tem muito homem que não usa aliança. Como era o caso do meu irmão, por exemplo. Era casado, já há 5 anos, mas nem ele e nem a minha cunhada usavam aliança. De modo que não dava para se basear nesse detalhe. Sabe, eu tinha muita curiosidade de saber. E até podia, de repente, conversar com alguma colega ali, perguntar alguma coisa, para saber se alguém sabia de algo. Só que não tinha coragem. O fato é que meu coração balançava quando eu ouvia que eu conversava com ele. Olha, eu acho até que dava para notar, quem prestasse atenção na minha atitude quando ele estava por perto, mesmo eu tentando disfarçar, acho que veria, que perceberia que eu ficava toda boba, sabe? Sentia toda perdida. Um dia, ao entrar na sua sala para a gente conversar sobre um cliente, eu precisava lhe reportar um problema que havíamos tido. Reparei numa coisa que, estranhamente, eu nunca tinha reparado. E olha que eu já tinha entrado ali na sua sala algumas vezes. Só que, sei lá, nunca reparei. E naquele dia em especial, enquanto ele examinava o documento que eu tinha levado, eu ali sentada diante da sua mesa, comecei a olhar assim as coisas ao redor e foi então que bati os olhos num porta-retratos. Nele tinha a foto de uma menina aparentando uns 5, 6 anos. E eu fiquei ali me perguntando quem aquela menina poderia ser. Será que era sua filha? Não resisti. E mesmo ele estando entretido ali com o relatório, perguntei: que menina linda é essa aqui do porta-retratos, Elton? É tua filha? Ele olhou assim para mim, depois se virou na direção do porta-retrato. Deu uma olhadinha assim de uns 10 segundos na foto. E foi então que ele disse: é minha filha, sim. E tenho que concordar com você, viu? Ela é linda. Eu ia perguntar quantos anos ela tinha, mas antes disso, ele acrescentou: aliás, só podia ser linda mesmo, né? Tão parecidinha com a mãe. Bom, aquilo foi um balde de água gelada na minha cara, né? Naturalmente que ele devia estar falando à esposa. Ele parou de sorrir quando falou aquilo e ficou com um olhar assim meio perdido, como se tivesse rememorando alguma coisa, lembrando. Seu pensamento parecia estar bem longe. Ele deve ter ficado naquele estado de transe por uns 20, 30 segundos, até que voltou à realidade e recolocou o porta-retratos no local onde estava, já que ele tinha pego na mão. Não vou mentir. Senti uma coisa bem desagradável naquela hora. Como eu já falei, eu não sabia de nada a respeito dele.
Sua vida pessoal, para mim, era um total mistério. Agora, convenhamos, né? Se ele tinha uma filha, se falou aquilo da mãe dela, que eram muito parecidas, é porque naturalmente era casado. Dei mais uma olhadinha rápida na sua mão e confirmei aquilo que eu já tinha visto. Ele não usava aliança. No impulso, acabei dizendo aquilo. Nossa, eu não sabia que você era casado e que tinha uma filha. Até peço desculpa, mas é que eu notei que você não usa aliança, né? Ele deu outro sorrisinho assim. Só que dessa vez foi um sorriso meio sem graça, mas não fez nenhum comentário. No entanto, para mim ficou muito claro que ele tinha mulher. Esposa, né? Se tinha uma filha, certamente devia ser casado. Aliás, pelo modo como ele falou da mãe da menina, devia ser muito apaixonado por ela, viu? Inclusive, fiquei ali me perguntando se tinha sido por causa dela que ele ficou com aquele olhar perdido daquele jeito durante um tempo, como se estivesse assim meio fora do ar, viajando no tempo, quem sabe? Com certeza sim, né? Bateu um certo desencanto, claro, não vou mentir. Mas o que eu esperava, né? Que ele fosse solteiro, que não tivesse ninguém. Se não tivesse esposa, com certeza teria uma namorada, né? Ou várias. Um homem como ele, certamente devia ter algum compromisso com alguém. Fiquei decepcionada, não com ele, mas comigo mesma, né? Por ter me deixado levar por aquele encantamento bobo, sem razão de ser. Só que naquelas alturas, já era um pouco tarde para tentar voltar atrás, porque eu já estava deslumbrada por esse homem de tal modo que mesmo sabendo agora que ele tinha aquela filha e que tinha esposa, em consequência, nada mudou comigo, pelo contrário, continuei gostando dele, olhando para ele e suspirando por ele. Só que tinha aquele detalhe, né? Se antes eu já não tinha coragem de, sei lá, demonstrar alguma coisa que estava sentindo, para ele pelo menos saber do meu interesse, né? Agora mesmo é que não teria mais. E também tinha o fato de termos aquela relação, né? De chefe e empregada. Só isso já seria uma grande barreira. Mas é como eu já falei. Tem horas que a gente quer evitar um determinado sentimento porque vê que não tem futuro, mas não consegue. O pior é que quando o coração da gente decide, fica muito complicado, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Embora no meu caso tenha sido uma paixão recolhida, platônica. Sei lá, o nome certo para o que eu estava sentindo por ele. O tempo foi passando até que chegou o final de ano e organizaram uma festinha para os funcionários. Como seria num sábado, à tarde, num espaço alugado pela firma, a gente poderia levar a família. Eu achei melhor ir sozinha. Foi nesse dia que eu acabei conhecendo a filha do Elton, a menininha lá do porta-retrato, porque ele a levou à festa. E olha, pessoalmente, era mais encantadora ainda. Parecia uma princesinha. Só que o que eu achei estranho foi que sua esposa não estava com ele. Eu fiquei observando durante mais de 1 hora. E aquilo me deixou, sei lá, tão curiosa, porque a verdade é que não sosseguei enquanto não me aproximei do Elton e da filha dele e puxei conversa. Elogiei a menina, falei que ela era muito linda, ele agradeceu, ficou todo orgulhoso e então eu tirei coragem, sei lá de onde, para perguntar por aquilo que era o que eu, na verdade, queria saber. Aliás, Elton, e a tua esposa? Ela não quis vir? Percebi que seu sorriso se desfez na mesma hora. Ele ficou sério, notei que ficou incomodado. Eu juro, diante da sua reação, até me arrependi de ter tocado naquele assunto. Não era minha intenção. Olha, eu me senti tão mal diante do jeito que ele ficou, e pior, quando ele falou aquilo.
Giovana, não quero falar desse assunto, tá bom? Não, é claro. Sua voz saiu assim, meio zangada. E aí que a minha curiosidade aumentou, né? Por que será que ele reagiu desse modo? Ele mudou tanto quando eu fiz aquela pergunta. E o pior é que eu fiquei reparando nele o tempo todo depois. E ele ficou esquisito a festa toda. Na verdade, nem ficou muito. Meia hora se tanto. Olha, eu fiquei me sentindo tão mal que na segunda-feira criei coragem e fui conversar com ele. Bati na porta, pedi licença, perguntei se ele tinha um tempinho. Ele fez sinal que eu entrasse e eu já fui assim direto no assunto. Então, eu só queria me desculpar pelo sábado. Eu não devia ter te perguntado nada, até porque não é da minha conta. Desculpa. Ele ficou me olhando assim em silêncio. Imagina, Giovana, tá tudo bem. Aliás, quem te deve um pedido de desculpa, acho que sou eu, né? Não agi do modo apropriado. Você me perdoa? Antes mesmo que eu falasse alguma coisa, até porque eu não esperava ouvir aquilo, ele arrematou. Aliás, você aceita almoçar comigo hoje? Olha, eu devo ter ficado branca, porque quando que eu ia esperar um convite dele para almoçar, para sair, para qualquer coisa? Fiquei toda boba ali almoçar com você? Sim, quer dizer, se você não tiver compromisso, né? Olha, mesmo que eu tivesse compromisso com o presidente da ONU, eu desmarcaria. Pensa no estado em que eu saí daquela sala, me sentindo nas nuvens. Eu mal conseguia acreditar que estivesse mesmo acontecendo. Saímos juntos da firma no intervalo e eu até fiquei meio ressabiada de alguém ver, né, ficar comentando. Eu não queria causar nenhum problema para ele. Fomos a um restaurante ali perto mesmo, a pé. E entre uma coisa e outra, ele espontaneamente, porque, enfim, começou a me contar coisas da vida dele. Estranhamente, do casamento. E eu fiquei surpresa quando ele falou aquilo. Eu já sou separado desde que a Camila tem 2 anos. Nossa, mas... Mais uma vez, desculpa, eu jamais pude imaginar. Mas... E a menina, ela fica com quem? Minha filha mora comigo, aliás. Desde que foi embora, que a Pamela nunca quis saber dela. Nunca ligou, sequer para saber como é que ela tá. Você consegue entender agora por que eu tive aquela reação quando você me fez aquela pergunta? É que no fundo, eu ainda não consegui engolir essa história. Você entende? Claro, entendo. Mas por que ela age assim com a própria filha? A Pamela foi embora para Portugal, Giovana. Tá bem longe. Sim, mas o que ela foi fazer lá? Ela conhecia um cara que era de lá, se envolveu com ele, aí trocou um pelo outro. O resto você pode imaginar, né? Olha, aquilo me deu uma sensação. Eu não consigo nem expressar em palavras, porque eu fiquei de boca aberta. Tanto que eu falei, nossa, Elton, poxa, você deve ter sofrido muito, deve ter sido uma barra, né? Principalmente porque teve de cuidar da filha sozinho. Ele confirmou. Deu para ver, só pelo jeito como ele ficou, que ele tinha muita mágoa da mulher, muito ressentimento. Mesmo assim, deu um sorrisinho meio triste. Na verdade, sou grato a ela por ter me dado o meu maior tesouro, que é minha filha, viu? Agora, fora disso, realmente você tem razão.
Ainda falamos mais algumas coisas ali sobre isso. Depois eu perguntei se ele nunca tinha pensado em se casar de novo, ou arranjar outra mulher. Até porque é tão ruim ficar sozinho, né? E quanto a isso, eu também falava por mim mesmo, de cadeira. Eu vi que ele ficou todo sem jeito, mas não fugiu da pergunta. Já pensei sim. Aliás, tenho pensado cada dia mais. Ele falou aquilo e ficou assim, ficou aquela coisa meio no ar. Quer dizer que você já conheceu outra pessoa, então? Ele me olhou no fundo dos olhos e respondeu: já. Só que nem falei com ela sobre isso, né? É uma coisa assim meio amor de adolescente. Sabe quando você vê uma pessoa, coisa e tal, aí começa a pensar na pessoa, só que não fala, não se abre, e a pessoa não fica sabendo, pelo menos durante algum tempo? Mas eu sei de cadeira isso, sabe? Até porque eu sou muito tímida, sabe? Nunca teria coragem, assim, de, sabe, se fosse o caso, de chegar para a pessoa e me declarar, dizer que eu estou gostando. Mas, desculpa a curiosidade, você não comunicou a ela, não falou nada ainda, não se declarou, por quê? É por timidez também? Olha, aqueles segundos que passaram foram os mais longos da minha vida. Ele ficou olhando para mim e eu, sabe, naquele dilema. Se conheceu, aí mesmo é que eu não tenho nenhuma chance. Ele percebeu meu embaraço e falou: Giovana, me diga uma coisa, você tem algum compromisso depois do serviço? A gente poderia terminar essa conversa depois, num outro lugar? O que você acha? Olha, apesar de ter ficado desanimado, acabei aceitando. Fiquei curiosa para saber o que mais ele queria conversar comigo. Quem sabe quisesse pedir um conselho, vai saber, né? Fiquei apreensiva, não vou mentir. No fim do trabalho, saímos juntos de novo e não sei, eu podia estar enganada, mas percebi que ele estava meio nervoso ou preocupado com alguma coisa. Ele me levou a um espaço tão bacana, um lugar que eu não conhecia. Uma espécie assim de centro gastronômico. Eu nunca tinha frequentado esse tipo de lugar, sabe? Até porque minha situação é bem mais humilde do que a dele. Mas sabe, um lugar tão bonito. Um lugar que eu realmente não conhecia. Escolhemos uma mesa, ele pediu um suco pra gente, até que pelas tantas ele começou. Lembra quando você me perguntou se eu não pensava em refazer a vida, conhecer outra pessoa, quem sabe até me casar? Claro que eu lembro, né? Você falou até que, enfim, deu a entender, né? Que essa pessoa até já existe, mas que você ainda não falou com ela sobre isso? Pois é. Eu não falei quem era a pessoa, né? E sabe por que eu não falei? Sei lá, que faltou um pouco de coragem na hora. Mas já que você perguntou, eu vou ter até que falar, porque senão eu vou ficar com isso trancado na garganta. Essa mulher é você, Jô. Olha, eu levei um susto tão grande. Era algo que eu juro jamais imaginaria. Não consegui disfarçar a minha surpresa. Não deu tempo nem de ficar feliz ou eufórica, porque o golpe foi... Eu? Sim, você? Você é uma garota tão doce, tão encantadora. E já faz tempo que eu tô reparando em você, sabia? Eu sei que eu sou teu chefe, não quero que você pense que eu tô usando isso para me prevalecer, ou que é algum tipo de assédio. Mas será que pode haver alguma coisa?
Sabe quando você não acredita? Eu fiquei tão emocionada, tão balançada. Meu corpo todo tremia, o coração saltitava. Eu não sabia se ria ou se chorava. Sabe, chegou num momento que eu não consegui controlar a emoção. E falei que estava apaixonada por ele. Aliás, de algum tempo já. Sabe, aí de repente eu falando aquilo me arrependi. Aí tentei voltar atrás, mas já tinha falado, né? Então tentei dar uma contornada, quer dizer, não apaixonada assim, mas também ando reparando em você. Sinto uma emoção assim que eu ainda não sei dizer exatamente o que é, quando a gente está perto. Sinto falta quando a gente não se vê. Melhor parte do meu dia é quando eu estou na firma lá e a gente pode conversar. Bom, tentei voltar atrás, mas acho que não consegui, viu? Ele se abriu num sorriso mais lindo do mundo. E, inevitavelmente, o primeiro beijo aconteceu ali. E foi um beijo tão esperado, tão sonhado, tão desejado, mas que eu achava impossível acontecer, que quase fez meu coração explodir dentro do peito. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquilo fosse acontecer. Para ser bem sincera, eu já tinha, sinceramente, perdido a esperança. Uma esperança que, na verdade, eu nunca tive, assim, tão forte. Até porque imaginava que não teria reciprocidade, qualquer coisa que eu sentisse por ele. Porque, convenhamos, tinha inclusive uma diferença social entre nós. Primeiro, eu pensava que ele tinha esposa. E isso já me deixou frustrada. Depois, ele reagiu daquele modo quando eu fui perguntar dela. E mesmo depois do seu pedido de desculpa, das coisas que ele me contou, do casamento, eu não me senti animada dali para diante, porque aquilo não significava grande coisa. E quando ele falou, ou deu a entender que já tinha alguém em pensamento, mas que ainda não tinha conversado com ela, juro, nem me passou pela cabeça que essa pessoa fosse eu. Não passou. Até porque, como ele mesmo falou, nunca deu mostras, nunca foi de ficar demonstrando sentimento ou algum tipo de apreciação, assim, que me desse o... Não. Eu mal consegui me conter de tanta felicidade. Já ficamos juntos naquela noite mesmo. E desde aquele momento abençoado, a gente está junto de um jeito assim que, sabe, é um grude. É uma coisa assim, mas é tão gostoso, sabe? Às vezes me dá tanto medo que isso se acabe. Sei lá, eu nunca me achei com sorte para essas coisas do amor. Pelo contrário. De modo que quando chega uma felicidade assim, que faz eu me sentir do jeito que eu me sinto, bate o medo, né, de perder e adiante. De alguma coisa acontecer e aquilo virar fumaça. Estamos juntos até agora. E de namorada, me tornei sua esposa algum tempo depois. Até ajudo a cuidar da filha dele. Por sorte, ganhei a confiança também dessa menina que, olha, eu sei que tem muita gente que quando tem um relacionamento com uma pessoa que já tem filho, não gosta, muita gente não aceita. Mas eu adoro fazer as vezes de mãe dela. Sinto que terei meus próprios filhos, teremos, né? Mas sabe, já tenho uma por antecipação. O que mais posso pedir a Deus, se Ele já me deu tudo? Para ser uma pessoa em paz, feliz, agradecida. Queria agradecer muito a nosso Senhor por ter colocado no meu caminho
esse homem maravilhoso, especial, que só me dá alegria e me fez acreditar de novo no amor. Porque eu andava tão, sei lá, sem fé, sem esperança. E que Deus me ajude também a parar com essa coisa de pensar no futuro e achar que de repente vai acabar tudo. Que é sei lá, um trauma que eu tenho, uma coisa que não me deixa ser feliz 100%. Sou feliz, mas de vez em quando essa coisa sabe, não tem por que pensar isso. Ele me ama. Se não me amasse, não teria casado comigo. E mais, sabe, não dá nenhuma demonstração de que esse amor está diminuindo, pelo contrário. E acima de tudo, meu Deus, por que ele vai me deixar? Se eu o amo tanto, se para mim ele é mais do que tudo, o homem que eu sempre esperei, o amor da minha vida.